Fala, turma! Grande prazer estar compartilhando um tema muito importante aqui com vocês. Me chamo Júnior Pires, cirurgião dentista, palestrante, CEO do Grupo Júnior Pires, um ecossistema de negócios na área da saúde. Hoje nós vamos falar sobre a diferença do lead ativo para o lead passivo. Eu vejo uma grande dificuldade hoje dos profissionais saberem cuidar e diferenciar o que é um lead ativo e um lead passivo. Você que está nos assistindo, você sabe qual é a diferença e a importância do cuidado com esses leads? Então vamos começar pelo começo. O lead passivo é o lead que você vai atrás, é o lead que você hoje tem dentro da sua carteira. Sabe aquele paciente que faz o procedimento com você, seja um lábio, seja um tratamento para pele, e ele tem que fazer a manutenção? É o paciente recorrente. Hoje, quantos por cento representa a sua carteira de lead ativo e lead passivo? O lead ativo é aquele lead, aquele paciente, aquele cliente que entra em contato com você hoje na sua base. Olá, tudo bem? Eu gostaria de saber quanto custa, como que é o procedimento, por exemplo, um preenchimento labial. Esse paciente, esse lead, ele é muito importante para a gente, ele é muito bom, ou seja, a gente faz um trabalho, a gente faz um marketing, seja ali no seu Instagram, seja no seu Orkut, seja no seu Facebook, seja nos seus stories. Então, esse trabalho de marketing, ele vai atingir esse lead que nunca fez procedimento com você, ou então também uma indicação. Só que a pergunta fica, quanto tempo e quanta energia de fato você está gastando com o seu lead passivo, que é o lead que você já cuida, que é o lead que você já realizou o atendimento. Quando a gente vai trazer esses dados para o cenário atual, a gente entende que é muito melhor e muito até mais barato, porque hoje, quanto de tráfego você está gastando com os seus leads? Quanto de investimento você está fazendo de marketing com os seus leads? Isso no final do mês gera uma receita que a gente muitas vezes pode entender que às vezes é o gapzinho que você quer abaixar o seu custo operacional mês. Então, quando a gente fala desse lead passivo, é o lead que você tem que ir atrás, é o lead que você tem que criar campanhas para trazer ele novamente para sua clínica, porque a primeira objeção que foi na consulta, você já conseguiu quebrar. Geralmente, é o paciente que quer fazer o procedimento, mas tem medo. É o paciente que quer fazer o procedimento, mas tem receio de transformar o rosto. E toda essa energia você gasta quando? Na consulta. E, consequentemente, a partir do procedimento, o resultado vai ficar muito bom. Só que, como a gente fala de harmonização, é uma recorrência. O ácido, a toxina, o fio, o bioestimulador, a pele, são tratamentos reabsorvíveis ou também tratamentos que a gente precisa de uma recorrência. Então, se você não cuida dessa sua base, o que vai acontecer? A primeira objeção você conseguiu fazer, você quebrou, que era o medo. Agora, esse paciente ele quer novamente fazer os procedimentos, só que se você não entra em contato com esse paciente, consequentemente ele vai procurar outro profissional talvez que deu mais atenção para ele, outro profissional talvez que hoje faz parte do círculo de amizade dele, que antigamente também fazia, só que como ele tinha um receio, ele tinha um medo, ele não dava tanta importância. Então olha a importância do cuidado, do interesse, da energia que nós precisamos gastar com esse lead passivo, que hoje provavelmente representa 80% da sua base, porque vão ter aqueles clientes que fazem procedimento e depois não tem disponibilidade financeira para refazer, para dar continuidade. E a pergunta fica, e os pacientes que têm condições de fazer? E os pacientes que desejam dar continuidade? Como que hoje você está gerindo essa carteira? Eu faço essa reflexão, que é o que a gente trabalha aqui muito no nosso grupo. Eu sempre falo com o meu time comercial, é muito mais fácil a gente gastar tempo com quem a gente já atendeu do que gastar tempo do que quem a gente ainda não atendeu, porque quem a gente ainda não atendeu, a gente tem que convencer, a gente tem que dar todas essas informações, a gente tem que ser enfático em todas as informações. Agora,
o lead que você já atendeu, o paciente que você já atendeu, que você fez um bom trabalho, é muito mais fácil. É só você cuidar dele a semana toda, o mês todo, o semestre todo, o ano todo, que fica muito mais fácil você conseguir trazer esse cliente. Então, ou seja, você fez um tratamento, por exemplo, de ácido hialurônico. Então, quando a gente pensa de manutenção, a cada 12 meses, a cada 8 meses, a cada 16 meses, de acordo com o protocolo que você vai mencionar. Só que você já pensou em criar protocolos, por exemplo, de gerenciamento para a pele? Você já pensou, por exemplo, em criar protocolos de toxina botulínica, assim como o Botox Club? Se o cliente paga uma vez, por que você não cria uma campanha para ele pagar uma única vez e ele ter uma recorrência dentro de um tratamento de 4 em 4 meses, 3 vezes no ano? Olha quantas possibilidades nós podemos desenvolver. E aí é onde também entra o Clinicorp. O Clinicorp entra te ajudando na recorrência do lembrete. Então, por exemplo, aqui no nosso grupo, todos os pacientes que fazem procedimento, a gente aciona um lembrete na agenda de aniversário. Por quê? Por que nessa data tão especial para o meu cliente, eu não vou mandar uma mensagem para ele? Por que nessa data tão especial, eu não vou gerar, por exemplo, para ele um cashback, para ele poder fazer procedimento, seja manutenção, e aquilo ali reverter numa bonificação para ele? Outro exemplo, o paciente fez procedimento. Daqui a 4 meses ele tem que voltar para fazer a toxina botulínica. Daqui a 6 meses ele tem que voltar para fazer um acréscimo de um preenchimento, ou um fio, ou qualquer outro procedimento que você faça. De acordo com a quantidade de paciente que você vai atendendo, será que você consegue lembrar isso manualmente? Aqui fica a reflexão. Então, quando você tem esse suporte, principalmente de um CRM, que vai ajudar, ele na verdade ele vai atuar sendo um facilitador de lembrete. Porque esse lembrete, você não precisa gastar energia. Você atendeu o seu cliente, na hora de fazer o seu agendamento, por exemplo, numa revisão de toxina botulínica, que são com 15 dias, você automaticamente já vai jogar um lembrete para daqui a 4 meses. Então, digamos que nós estamos atendendo o Bruno. O Bruno tem que retornar 15 dias para fazer a manutenção da toxina botulínica e a manutenção, por exemplo, de um preenchimento labial. Ou o preenchimento de uma olheira, um bigode, ou até mesmo uma full face que você gastou 10 a 15 ml. Então, o que eu vou fazer? Eu vou botar um lembrete para daqui a 15 dias, ele vai sair da clínica agendado com 15 dias, mas eu também já vou inserir um lembrete para eu enviar uma mensagem para ele daqui a 4 meses para a toxina botulínica, e eu vou também incluir um lembrete para daqui a 12 meses a manutenção do ácido hialurônico. Então, olha que incrível, com 4 meses ele volta, faz a toxina botulínica, só que já existe um lembrete para o preenchimento. Isso gera recorrência na clínica, óbvio, associado a um bom trabalho. Então, hoje eu atendo pouco paciente, eu consigo ter um controle na minha cabeça, eu consigo ter um controle no meu caderno, numa prancheta, numa lacuna de dados, tudo bem. Só que é o seguinte, você tem que pensar que você está em processo de crescimento, você está em processo de expansão. Será que você vai dar conta de todos esses pacientes? Será que você vai lembrar de exatamente todos esses pacientes? Você não vai lembrar. Então, é por isso que a importância de você cuidar muito bem da sua carteira e gastar energia exatamente aonde tem que ser gastado. E não isentar também o lead ativo, que é o lead que entra em contato. Agora eu vou focar somente no lead passivo. Não, você tem que cuidar dos dois tipos de lead, tanto aquele que entra como aquele que está na base. Só que se você pega hoje uma média da maioria dos leads que entram em contato a primeira vez, você com certeza você consegue tirar uma porcentagem em relação a quantos leads de fato estão convertendo. Então vamos lá, 10 leads entraram em contato com interesse em fazer o seu protocolo de preenchimento, o seu protocolo de full face, ou toxina botulínica, ou um tratamento de pele. Desses 10, quantos de fato você está convertendo? Júnior, eu consegui converter 8. É um bom número. E esses 2?
Esses 2 leads que entraram em contato que você não converteu, você vai abandoná-los? Você vai deixar eles de lado? Vai sempre ficar focando somente quem entra em contato? Não. Então você vai fazer um gerenciamento também de um remarketing para esses 2 leads que não entraram em contato. Porque quando você põe isso no mês, se a cada dia 2 deixaram de agendar, no mês que nós temos 30 dias, nós estamos falando de 60 leads. O que você faz com esses 60 leads? Nada. Se a gente está pensando em 10 meses, 60 leads, são 600 leads. Então, olha a importância da gente trabalhar com números. Porque talvez quando você pensa em um dia, é pouco, 2 leads. Mas quando você traz isso para o seu ano, olha a quantidade de lead que nós estamos mencionando. Nós estamos falando de 660 leads, simplesmente partindo de 2 leads dia. Então, eu trago aqui a informação da importância de um gerenciamento do lead ativo para um lead passivo. Porque o que eu mais vejo hoje nas nossas mentorias, nos nossos masterminds, que os profissionais eles acabam criando muitas estratégias, desenvolvendo muitos protocolos, até mesmo no marketing, até mesmo no comercial, focando somente no lead ativo, que é o lead que entra em contato. E o que eu mais escuto geralmente dos nossos liderados quando o assunto é tráfego ou o assunto é lead. Nossa, Júnior, o meu tráfego está muito ruim. O meu comercial está falando que não chega lead, que a gente não está tendo um número de conversão positivo. O meu faturamento caiu, o meu rendimento da clínica diminuiu, porque os leads estão péssimos. O mercado de trabalho, muitos profissionais estão realizando os procedimentos, então eu não estou conseguindo trazer lead. Aí eu pergunto o que eu faço. E como é que está o seu trabalho com os leads da base? Hoje, no ano, no mês, no semestre, quantos leads você atendeu de recorrência? Aquele lead que você atendeu em 2024, o que você já fez em 2025? Então, eu não entrei em contato. É porque dá muito trabalho fazer isso. Vai dar trabalho. Mas eu costumo dizer, dá trabalho fazer e dá trabalho também não fazer. Então, ou seja, aonde que você quer, de fato, ter trabalho? E um trabalho que vai te trazer um retorno ou um trabalho de simplesmente não fazer nada e simplesmente somente reclamar. Então, esse bate-papo que nós tivemos aqui é muito importante para você fazer essa reflexão. Então, uma dica fácil, pega hoje o seu livro caixa. Sim, o livro caixa, manual que provavelmente você tem aí. Ou, se você já usa o Clinicorp, utiliza a sua base de atendimento. Todos os atendimentos que, por exemplo, fizeram 3 ml, filtra. Entre em contato com todos esses pacientes que você atendeu em 2024. Se você é um profissional que faz full face, tira um relatório de todos os pacientes, por exemplo, que gastaram acima de 10 mil reais e convida para retornar no consultório. Faz um evento que não tem nada a ver, por exemplo, com harmonização. Um evento, por exemplo, se você atende muitas mulheres, um café da tarde para falar, por exemplo, sobre moda. Um evento, por exemplo, trazendo uma visagista, que ela vai falar sobre imagem, consultoria de imagem. Então, olha quantas possibilidades que você tem hoje no seu negócio para atrair esse cliente para falar de um assunto que não é harmonização, mas está associado à harmonização. Consequentemente, você está gerando para esse cliente valor. Isso o Clinicorp ele vai conseguir te ajudar, porque ali, se você alimenta hoje a sua base de paciente, fica muito mais fácil, com um simples clique. Então, que essa reflexão aqui, ela possa desenvolver, ela possa te ajudar mais ainda hoje no seu negócio. Então, eu espero que esse bate-papo tenha sido um alerta e também que esse bate-papo traga para o seu negócio hoje muito mais faturamento, que eu tenho certeza que você está na direção e no caminho certo. Talvez o que precisa é de alguém que já está um pouco mais à frente, que já subiu um pouco mais de degrau que você, para te ajudar nessa sua jornada. E com certeza, hoje aqui no nosso grupo, na nossa clínica, no nosso instituto, o Clinicorp, eles nos ajuda muito. E a gente tem o principal diferencial, o gerenciamento hoje dessa nossa carteira. Se você acredita
que esse vídeo fez diferença hoje na sua vida profissional, manda uma mensagem, comenta, clica, compartilha, curte e clica aqui embaixo também no link que você vai ser redirecionado para um dos especialistas que vão te ajudar. E também eu fico aqui à disposição caso eu possa te ajudar no seu desenvolvimento profissional técnico e também na sua gestão de carreira empresarial. Porque eu costumo dizer, nós profissionais da área da saúde, nós temos que deixar o nosso lado injetor e criar o nosso lado gestor. Quando você tem essa mentalidade de gestão, de crescimento de gestão, você cresce como empresário. Então, espero que você tenha gostado. Fique com Deus. Obrigado, Clean Core, por ser a nossa parceira na nossa gestão da nossa carteira de clientes. Fique com Deus e Deus te abençoe.